E aí, vamos estudar a lição? Estamos ainda no desenrolar do capítulo 15 e 16, nesse estudo fabuloso sobre as 7 últimas pragas. Ontem nós fizemos uma conexão bem legal, um comparativo das pragas com as trombetas, para a gente entender, na verdade, qual é a abrangência de todo esse assunto e quanta diferença existe entre uma e outra. E ainda na continuidade, no desenrolar desse assunto, eu quero que você fique esperto sobre alguns conceitos sobre as pragas que precisam ser absorvidos por nós. Primeiro, essas pragas, elas são locais, elas não são universais. Porque se todo o mundo fosse absorvido ou fosse alcançado, atingido por essas pragas, a população simplesmente desapareceria. Então essas tragédias, elas serão de cunho não universal, mas de cunho local. Quando você observa, por exemplo, a água se transformando em sangue, a primeira praga, ou melhor dizendo, a úlcera nos animais, nos seres humanos, a primeira praga, ou quando você percebe a água se transformando em sangue lá na segunda, a água do mar, e depois na terceira praga, os rios e as fontes das águas também sendo atingidos, ou então na quarta praga, o sol então sendo superaquecido e causando grande transtorno, não são de ordem universal, de ordem local, porque senão Jesus vai voltar para buscar os justos, amém, e os ímpios serão destruídos. Como que esses ímpios serão destruídos se todo mundo já foi destruído durante o período das 7 pragas? Então não dá. As pragas, portanto, elas não são de caráter universal, mas local. Ficou bem claro isso? E exatamente em relação a como acontecia lá no Egito, quando para a realização do êxodo, Moisés viajar com o povo em direção à terra prometida, as pragas foram derramadas sobre os egípcios, você se lembra muito bem da história, contido lá no livro do Êxodo, e diante disso, se as pragas atingissem todo o Egito de uma só vez, ia ser o caos total, a multidão inteira seria ceifada. Então as pragas de caráter local, não universal. Fica atento sobre essas coisas, as descrições das pragas estão aí exatamente no capítulo 15 e no capítulo 16. A quinta praga, você vê a manifestação dela no versículo 10 e 11 do livro do Apocalipse, e ela pode até ser comparada lá com o Êxodo e tudo mais. Podemos ver que a quinta praga atingirá o trono da besta, exatamente. Aí a sexta praga já atinge o rio Eufrates, aquele que alimenta lá o trono da besta, a Babilônia e etc., que a gente vai estudar num dia mais à frente. E o que você precisa focar na lição no dia de hoje? É que Deus vai cumprir exatamente a sua palavra, ou seja, do jeitinho que ele anunciou, é do jeitinho que ele vai cumprir. E o que ele anunciou concernente a promessas, a benefícios para aqueles que estão ao lado dele, tudo se cumprirá exatamente. O que isso significa? Que as pragas atingirão, exatamente como aconteceu no Êxodo, somente os ímpios. Os justos serão preservados. Por quê? Porque nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Lembra que a tua aceitação em relação a Jesus como Salvador da tua vida pessoal, ele te garante essa isenção no sentido de ser alcançado pelas pragas que serão enviadas. Assim como o anjo destruidor veio lá no processo do Êxodo e não visitou a casa daquele cujos umbrais da porta estavam ali manchados pelo sangue do Cordeiro, da mesma forma a destruição causada pelas pragas não atingirá a vida de ninguém cujo coração está manchado com o sangue do Cordeiro, lavado pelo sangue do Cordeiro. E esse coraçãozinho pode ser o meu e o seu, lavados pelo sangue de Jesus, a partir de agora, mais do que ontem, e assim para todo sempre. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu sangue que nos redime de todo pecado e também nos purifica e nos livra também da obra de destruição reservada para o final dos tempos. Queremos estar preparados de acordo com a revelação da tua palavra e de tua vontade, em nome de Jesus.